Está começando mais um Opinião FC, o programa de futebol do jornal Opinião CE. Eu sou Gustavo Calvano e hoje estou na companhia de Serginho Amizade. Tudo bem, Serginho? Tranquilo, prazer estar com vocês novamente. Estamos aqui. E também no jornalista Fernando Barbosa. Tudo bem? Tudo bom, Gustavo, Serginho? E como sempre, né? Segue a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho e receba as notificações. Mande também sugestões, né? Nos seus comentários, tá ok? Hoje a gente vai comentar as principais notícias do futebol cearense e a principal é que mais uma vez a gente vai ter Ceará e Fortaleza no final de campeonato cearense, né? E nessa edição, que é uma edição muito importante para ambos os times, por conta do 47º título, né? Que os dois têm 46 títulos e estão disputando para ver quem avança mais nessa briga, né? De quem tem mais títulos cearenses. E aí eu queria começar com o Serginho, saber com os resultados mais recentes. Quem vem melhor para essa final? Quem vem mais preparado? O Ceará ou o Fortaleza? Eu, do ponto de vista geral, continuo achando que o Fortaleza é mais bem preparado, embora não tenha tido resultados eficazes nos últimos jogos. Por outro lado, é inegável o crescimento do Ceará. São inegáveis as contratações que vêm dando certo e é também inegável a evolução que o time vem tendo. Então, se eu tivesse de dizer que tem um time melhor nesse momento, eu diria que o Ceará está numa evolução e o Fortaleza, né? Após resultados extraordinários a nível de país, melhor time do Nordeste historicamente, de conquistas e tudo, o Fortaleza não vive um momento tão feliz quanto o que o Ceará vive. Mas isso aí eu não acho que seja suficiente para determinar um favoritismo para um ou para outro. Pois é bom a gente lembrar que o Fortaleza estava 4 jogos sem vencer, né? Depois da derrota para o Ceará no Clássico Rei, parece que foi um baque muito grande para o time, que eles ficaram 4 jogos sem vencer. Voltou a vencer contra o Ferroviário, que eles se enfrentaram nas últimas 3 partidas, né? O primeiro jogo foi 0-0, o segundo foi 4-0 pela Copa do Nordeste, mas um 4-0 que ainda era muito tinha uma desconfiança muito grande por parte da torcida, por conta de que o Ferroviário estava poupando alguns dos seus jogadores, visando mais o Campeonato Cearense, né? Porque o maior objetivo do Ferroviário naquele momento era o Campeonato Cearense. E aí a gente viu uma partida bem mais complicado no Campeonato Cearense, na semifinal. Um jogo muito mais truncado, até porque o Fortaleza só conseguiu fazer o gol aos 46 do segundo tempo, no finalzinho, com uma bola ali que deu uma sobrada, o goleiro não teve tempo de reação, e o Lucero tá voltando um pouco, né, pra fase de Lucero mesmo, né, tá mais reconhecível. E aí eu queria saber quais são os pontos que o Fortaleza conseguiu melhorar para voltar a vencer nesses últimos jogos. Mas o que a gente tá vendo muito no Fortaleza, o time ele tem uma agressividade grande, tem qualidade, os jogadores todos eles têm muita qualidade, a prova tanto que continua sendo aquela dúvida sempre, a cada jogo, porque o Vojvoda, ele não tem um 11 definido. Rapaz, esses 11 aqui são os titulares. Não. Ele faz aquelas mudanças, mas o que está acontecendo com o Fortaleza como eu já disse anteriormente, é uma falta de efetividade. Objetividade tem, mas a efetividade em concluir, em finalizar, em transpor a barreira defensiva dos adversários, mas o time tem muita qualidade. E com relação a favoritismo, eu vou acompanhar a opinião do Serginho, porque não tem como apontar um favorito. O Fortaleza está nessa situação, já venceu 2 seguidas, mas goleou o Ferroviário quando não era o time titular, naquele jogo pela Copa do Nordeste. No final de semana, ele ganhou no último minuto, né? Teve aquela... A gente viu mais uma vez o time tentando agredindo, mas não conseguindo
a objetividade que era finalizar. E é uma coisa que você falou, tocou no Lucero, né? Se você lembrar aquele jogo do Vitória, o Fortaleza não conseguiu transpor a defesa do Vitória e sobrou para quem? Para o Lucero, quando viu uma oportunidade de fora da área, chutar. E é o que a gente vem vendo ultimamente com relação a essa fase do Fortaleza, é que os atletas, quando não estão mais conseguindo romper a barreira da defensiva do adversário, eles estão começando a arriscar de longe. Então é por isso que o time do Ceará, dependendo de como for jogar no sábado, tem que tomar muito cuidado com as bolas de longa distância. Pois é, e essa agressividade que está faltando um pouco no Fortaleza, parece que o Ceará começou a ter, né? O Ceará, ele passou do Maracanã como um trator, né? No agregado de 7-0, o primeiro jogo foi 3-0, o segundo foi 4, e ainda mais com um time misto, né? Não era o time 100% titular, já pensando nos próximos jogos, porque apesar da boa fase, a gente tem que lembrar que o Ceará encara um jogo importante na quarta-feira, né? Isso. O Ceará vai enfrentar o Confiança pela Copa do Brasil, e Copa do Brasil é aquele negócio, nessas primeiras fases não pode vacilar, porque é jogo único, então uma derrotazinha já elimina. Então eu acho que talvez o Ceará vá com um foco um pouco maior para essa Copa do Brasil, visando mais no futuro, né? Até porque as metas do time são chegar pelo menos nas oitavas de final, mas eu digo que... E tem um fator financeiro também, né? E o fator financeiro, tanto na questão de elenco, né? O Ceará começou a montar realmente o elenco dele agora, o elenco da Série A, visando a Série A, né? E o Fortaleza tem um pouco mais de elenco para fazer essas substituições, para deixar um time misto. O Ceará é um pouco mais limitado nessas questões. E aí eu queria saber se esse desgaste no meio da semana pode interferir um pouco na chegada da força do Ceará para esse jogo de ida da final do Campeonato Cearense. Eu acho que eles estão vacinados quanto a isso, né? Se percebe claramente que qualquer jogo contra qualquer equipe, né, se você não mostrar dentro de campo que você está melhor e que você vai jogar e vai partir para cima, como o Fortaleza mostrou contra o Ferroviário, principalmente no segundo tempo da partida, quando o Fortaleza foi para cima, né, vai ser decidido dentro do campo, né? E eu tenho certeza, né, que serão 2 grandes jogos, com um primeiro jogo marcado assim por umas atitudes mais de ficar marcando, tá? Pega daqui, pega dali, né? E é uma boa oportunidade também para o Vojvoda, né, ele pensar sobre como o time do Ceará está jogando. Por que isso? Porque no primeiro jogo, do ponto de vista tático, e que acabou redundando num jogo que tecnicamente favoreceu o Ceará marcou muito bem a equipe do Fortaleza, né? Então tem alguns pontos assim que eu acho de vital importância. Por exemplo, o Fortaleza contra-ataca bem e o contra-ataque do Fortaleza é quase mortal. Quando ele está com o Pikachu pelo lado direito e o Tinga está podendo passar com o Tinga em condição de jogo, eles tinham jogada mortal pelo lado direito. Pelo lado esquerdo, né, eles também têm com Moisés, ou então com Breno Lopes, que tem características semelhantes. A grande diferença vai estar nessa partida, que ela vai ter feições táticas. O Fortaleza não pode mais enfrentar o time do Ceará achando que ele vai começar jogando bola e o Ceará vai correr atrás. O Ceará vai correr atrás e vai correr bem, se for o caso, né? Porque a tendência é que o Fortaleza comece com um pouco mais de padrão de toque de bola, né? Vamos aguardar as escalações, né? Eu acho que o Paulo Fernandes, por exemplo, é um jogador que está tendo dificuldade no time do Fortaleza. O Fortaleza não costumava jogar com um volante que fica ele fica muito fixo, ele se vai pouco no campo, ele fica ali como se tivesse alugado um escritório no meio do campo
e aí ele toca a bola para a direita, toca a bola para a esquerda, dá de 3 dedos para lá e dá com 3 dedos para cá. Isso não basta, porque a barra pesa. Em jogo Ceará e Fortaleza, então, você tem que render e render com o coração. Por quê? Porque justamente nessa situação do coração é onde se depositam os 46 títulos de cada equipe. Por que um tem 46 e outro tem 46? Nem sempre o Fortaleza foi campeão com uma equipe muito melhor que o Ceará e vice-versa. É jogo que você tem que jogar e não pensar em mais nada a não ser vencer o jogo, né? Eu tive a felicidade de jogar esses clássicos, né? Fui campeão em 73 pelo Fortaleza, fui tricampeão pelo Ceará depois em 70, sei lá, já perdi a conta. O campeonato foi em 77, né? 75, 76, 77. 75, 76. Fui campeão em 75 e campeão em 77, né? E depois perdemos o campeonato que parecia que era nosso em 79. É difícil. Ceará e Fortaleza é uma festa da cidade, a cidade fica embandeirada. Vamos torcer para que se tome conta desses torcedores que podem transformar a vida nas ruas, né, num pandemônio. Vamos torcer para que não haja isso. São 2 jogos do Ceará e Fortaleza, uma festa da cidade. A festa da cidade, como o Sandinho falou, né, a questão da segurança. Eu moro muito próximo de um dos pontos mais críticos com relação aos embates desses bandidos que usam o Clássico Rei para camuflar, né, para tentar fazer com que isso seja uma questão de rivalidade clubística. Como a gente sabe que a própria polícia já sabe que isso é coisa do crime organizado, que está tentando usar a rivalidade para disfarçar. Exatamente ali, eu moro perto ali da UES, né, no Itaperi, e lá de casa, quando é Clássico Rei, a gente costuma chamar o momento Valesca Popozuda, né, tiro, porrada e bomba, porque dá para escutar bem nítido as bombas de efeito moral, as sirenes, o grito dos torcedores também, que tentam se deslocar a pé para o estádio. Porque é incrível como, de uns tempos para cá, mudou até a maneira de você se dirigir ao estádio. Por exemplo, quem não tem um transporte próprio, lota os terminais. Existe um reforço, tanto da Guarda Municipal quanto da própria Polícia Militar. Aí sai um coletivo com a determinada torcida, pouco tempo depois sai outro coletivo com a outra torcida e com a recomendação de não emparelhar. Porque aí já pode ter a questão das agressões, né, que pode gerar até em crimes mais graves, mas como também o dano ao patrimônio, no caso, as vítimas seriam os donos dos ônibus. Pois é, era até um assunto que eu ia comentar com vocês, porque mesmo o Serginho tendo falado que vai ser um clássico, o primeiro jogo vai ser um jogo muito estudado, né? Vai ser um jogo jogado, que os times vão se estudar, mas ao mesmo tempo passa uma sensação esquisita de que você vê esse ambiente externo, esse do lado de fora, e você vê que desde o início do ano tem essas brigas entre torcedores, também tem essa briga entre Ceará e Fortaleza pela questão do mando de campo para jogar no Castelão. Então você vê uma briga externa muito grande. Então fica a dúvida, será que essa briga externa não vai se tornar uma briga interna? Será que essa briga não vai para dentro de campo? Porque aparentemente já está indo. Porque desde a última... O Clássico Rei, na verdade, começou no último sábado, né? Porque desde a coletiva do Vojvoda que o clima tá pegando fogo, entendeu? E ainda mais com essa questão que eu comecei o programa, né? Falando do título inédito, que seria para um dos dois times, que é para começar a ter uma vantagem, a hegemonia, né, de títulos. Pois é. Então, assim, fica muito em aberto, porque ao mesmo tempo a gente espera um jogo muito estudado, mas o ambiente externo pode acabar contaminando o ambiente interno, né? Mas o ambiente interno,
os jogadores, eles se conhecem e se dão, entendeu? E você pode ver, dentro de campo nunca morreu ninguém. Nunca morreu nenhum jogador. Nunca ninguém, até quebrar uma perna, até uma coisa mais séria, não tem. O que tem é o seguinte, é porque você tem uma partida que vai ser disputada com vigor, com vontade de ganhar, entendeu? E que é diferente de tudo que se viu aqui até agora. Quer dizer, essa partida, ela também representa, para quem jogar bem, para quem for bem, por exemplo, Pedro Raul, que você gosta, o centroavante, né? Já gostava dele quando ele jogava desde o Botafogo e tudo, e ele chegou aí, que o cara que estava sem jogar quase um ano, aí ele fez 4 gols. Como é que você acha que está a cabeça dele? Tá legal, tá em paz. Pô, vou lá, a torcida está comigo, já fiz 4 gols, perdi um pênalti, mas posso fazer mais um, posso fazer mais dois. Se não fizer, tá tudo bem também. Porque ele tá numa crescente, entendeu? Então, veja bem, o jogo ele tem assim uns ingredientes, né? Ingrediente é coisa de comida, eu diria uns fatores que importam muito. Que, primeiro, né, é um jogo de decisão. Segundo, parece que não tem essa importância toda, porque o Fortaleza iria jogar a Conmebol, vai jogar a Libertadores e tudo, enquanto que o Ceará vai se limitar a uma ação mais regional para depois que entrar no Campeonato Nacional. Mas isso não vai contar, porque o que conta são todos esses fatores dos quais você citou aí, fatores internos e externos, né, que influenciam. Então a cidade se volta para isso. O Fernando estava conversando comigo aqui agora que 30 mil torcedores já fizeram lá o cadastro do reconhecimento facial. O cadastro de reconhecimento facial. Né? Então você tem aí, quer dizer, você está hoje, quarta, quinta, sexta, há 4 dias do jogo, você já tem 30 mil pessoas que estão tratando de ter condição de ir ao jogo, porque se não tiver esse reconhecimento, ele não consegue comprar. Né? Então, é uma festa. E quanto à confusão, eu acho que dentro do campo pode ter alguma escaramuça, mas que não passa disso. Fora do estádio é a questão. Fora do estádio. Aí eu estou na parada que o Fernando abriu e que ele vê Ceará e Fortaleza a partir da Oeste, e eu sei como que sai de lá uma turma do Ceará por aqui e outra turma do Fortaleza pelo outro lado, entendeu? E tem que haver um esforço muito grande da polícia para que eles não se encontrem, porque alguns marcam encontro para brigar e tudo, né? E isso é uma coisa que não é o futebol. Não é. E aproveitando que você vê que não é nem a Justiça Desportiva que está mais cuidando desse caso de rivalidade por conta do Estatuto do Torcedor. O que a gente vê é a ação das promotorias ligadas às varas criminais e à vara do júri, né? Porque são crimes diversos, inclusive crime de morte, né? Que aí já envolve a vara do júri. Pois é, mas acaba que eu acho que é uma questão muito aberta. Mancha demais a plástica, a beleza, o glamour do clássico rei. Mas, de qualquer modo, a gente vê dentro do estádio, dentro de campo, principalmente, tem a rivalidade, mas não tem a inimizade. E assim, como eu falei, né, é uma questão um pouco aberta, porque a gente estava até citando o Pedro Raul como exemplo. O Pedro Raul, ele é um jogador que começou bem, tá fazendo gol, tá dando assistência, e se ele não fizer, tudo bem. Sendo que a sensação que passa é que o Fortaleza não tá com o mesmo sentimento. Se não fizer, não tá tudo bem. Não. Porque o time não entrega e é cobrado. O Vojvoda, ele já começou a coletiva nessa intenção. Ele começa a coletiva, o cara faz uma pergunta lá, o time jogou bem e tudo mais, e aí ele responde o jornalista falando assim, mas se a gente tivesse perdido, tá tudo bem? O time tinha jogado bem? Se a gente tivesse vencido o Ferroviário nos pênaltis, estava tudo bem? A gente tinha jogado bem? Então você vê que ele já começou já querendo polemizar o assunto. Eu acho isso terrível, porque o Vojvoda é uma solução para o futebol. O Vojvoda não é um problema.
O Vojvoda está cansado de demonstrar nesse país, e esse país sabia do Oiapoque ao Chuí, entendeu? Quem é Vojvoda. Todos os clubes do país quiseram contratá-lo, entendeu? Aí ele, numa partida, entendeu? Depois do jogo, aí ele vai e coloca uma situação que não é do costume dele colocar, entendeu? Por isso que muita gente acha que ele pegou pilha, né? Tem muita gente falando do clube e tal, muita gente interessada em que o Fortaleza não ganhe o título. Eu falei aqui quando a gente começava a conversar que o Fortaleza é o time a ser derrubado. Todo mundo quer realmente ganhar do Fortaleza. O segundo gol do Altos, que levou a vitória do Altos, os 11 jogadores dentro de campo fizeram uma festa lá. Quando o cara dá o pique, né? E que o David Luiz dá um bote no vento e o cara passa a bola, o outro entra por aqui, entendeu? E faz o gol, sabe? Todo o time vibra. Então o Fortaleza é um clube a ser derrubado, entendeu? Claro que todo mundo tá. Quem não torce Fortaleza está torcendo contra o Fortaleza, entendeu? Sabe? A não ser que tenha alguma simpatia, alguns amigos, tudo. Mas o Fortaleza é o clube a ser derrubado. Pois é, e essa é uma questão, o Sérgio até citou assuntos de jogos de programas passados que a gente comentou, me veio até aqui a memória que no comecinho do Campeonato Cearense a gente citou a importância do campeonato, né? A gente citou que o campeonato não é qualquer coisinha que pode só bota lá o time reserva e tá tudo bem. Ah, perde esse jogo aqui contra o Ceará e tá tudo bem. Esses últimos jogos mostrou que não tá tudo bem. Inclusive, até uma característica que foi falada aqui também pelo Serginho nos primeiros programas, com relação à torcida cearense, né? Tanto de Ceará quanto de Fortaleza, que incentivava o time do começo ao fim, independente do resultado, aí, tipo, perdeu, aí tudo bem, vai lá e vai. E no Fortaleza, nos últimos jogos, ainda naquele período das partidas sem vencer, você já sentiu uma irritação do torcedor, vaiando o time durante a partida, no decorrer do jogo. O que não é muito comum da torcida do Fortaleza. É de incentivar o time do primeiro ao 90º minuto e vaiar, se for o caso, após a partida terminar. E os últimos jogos vem acontecendo o contrário. Pois é. E aí a gente vê que isso acaba afetando o time, acaba afetando o emocional da equipe. E assim, a impressão que me passou é que o Vojvoda ele só estava jogando as cores no ar e tentando justificar as falhas do time. A gente sabe, como o Sérgio falou, a gente sabe da capacidade do Vojvoda. O Vojvoda, ele hoje não tem que provar nada mais para ninguém. Exatamente. O Vojvoda, ele tá há 5 anos no Fortaleza. O Vojvoda tá há 5 anos no Fortaleza e nesses 5 anos são 2 vezes 4º colocado no Campeonato Brasileiro, já são 2 Libertadores, finalista de Sul-Americana. Então ele não tem que provar mais nada. Ele pegou um time que estava num crescente muito alta desde a época do Rogério Ceni, mas ele pegou um time que não tinha essa representatividade toda no cenário nacional e internacional. E hoje o Fortaleza é sim uma das maiores potências do Brasil. Eu sei, Gustavo, mas veja bem, eu acho que tem uma coisa que começa a se questionar, porque se ele fizer isso, entendeu, de sã consciência visando interesses, é uma atitude de mau caráter e que corta a imagem dele. Eu não acredito que o Vojvoda faça isso com questão. Eu acho que eles acham isso. Eles estão achando em determinado instante que está todo mundo que não é Fortaleza, está contra o Fortaleza. E está sim, porque o esporte é isso. O esporte é isso. Você tem o torcedor, ele está contra o outro time, está contra e acha que o time dele está sendo prejudicado e tudo, entendeu? Por exemplo, o Flamengo há muitos anos que é o clube melhor sucedido no Rio, entendeu? No Rio, o sujeito hoje ou é Flamengo ou anti-Flamengo. Quer dizer, existem clubes que você tem que se esforçar para ganhar deles e pode criar onda e pode
Enfim, pode fazer uma opção de coisas. Agora, o Vojvoda, eu entendo o procedimento dele pessoal, como sempre ele lidou com tudo, entendeu? Que ele deve ter perdido em algum instante, que eu não sei qual foi, entendeu? Ele perdeu a tranquilidade, ele saiu da zona dele de conforto e ficou perdido e deu uma declaração. E aí agora ele tem que dizer, sabe, o quê? Se perder mais um jogo. Quer dizer, vai-se gradativamente criando um clima insustentável, sabe, para um técnico extraordinário e para um ser humano mais extraordinário ainda que técnico de futebol. Exato. E até da vez que ele assumiu, foi contra a terceira derrota, né, contra o Vitória, ele assumiu a responsabilidade das 3 derrotas, mas de qualquer modo ele citou que ele era, se não me engano, ele falou tipo assim, que era o responsável pelo time. Mas os jogadores também são responsáveis porque eles estão em campo. Porque estão em campo e tinham que executar as orientações que ele tinha dado, né? E dessa vez a única coisa que ele não criticou foram os jogadores, né? Ele cita tudo, ele cita torcida, ele cita federação, mas os jogadores, ele fala, eu agradeço os jogadores por terem vencido o jogo de hoje. É por isso que eu acho que ele deve ter pego corda de alguém, pegou pilha, porque ele falou coisas que normalmente a gente ouve de dirigente, não do treinador. E ele falando isso, dá exatamente o que o Fernando falou, passa muito a impressão de dirigente, porque é aquele mesmo discurso, né? Ah, como é que vocês estão reclamando se a gente ganhou o título tal? Então parece que estão tentando tirar um pouco, a impressão que passou para mim, pelo menos foi essa, de que está tentando tirar um pouco o peso dessas derrotas e falando, não, lá no Brasileiro a gente resolve, lá nas competições internacionais a gente resolve porque a gente está mostrando o resultado. Então a impressão que dá é que a pressão está muito grande por conta do Campeonato Cearense. Sabe o que acontece, Gustavo? Acontece o seguinte, toda essa estrutura que começou no Ceará com o Evandro Leitão, que hoje é prefeito da cidade, de organizar o clube, o Ceará ter uma evolução, o Fortaleza passa a ter uma evolução com Marcelo Paz e outros diretores e tudo. Isso tudo é muito frágil. Isso tudo é muito frágil. Para quem conhece a realidade, sabe, de um futebol que até há alguns anos atrás tinha bons jogadores, os melhores de futebol de salão até do país e tudo, quer dizer, uma vocação para jogar com os pés, sabe? Isso tudo ficava atropelado por falta de organização, sabe? Eu acho que essa ascensão que o futebol cearense tem, ele não é uma ascensão só do futebol, é o desenvolvimento do Estado, o desenvolvimento da cidade de Fortaleza. Quer dizer, essas coisas foram gerando uma série de outras coisas que terminaram numa organização do futebol, passando pelo acordo do Marcelo com o Rogério Ceni, como você falou, no primeiro momento, que deu essa alavancada no Fortaleza, sabe? Mas eu tenho receio, e eu, quando penso sobre essa organização que vem sendo implantada no futebol cearense aos poucos, eu penso em como essas pessoas foram importantes. Marcelo, Paz, sabe? Outros dirigentes que o Fortaleza tem, que agora não estou lembrado o nome aqui, a presença do Vojvoda, porque quando o Rogério Ceni saiu, num breve espaço de tempo, o Fortaleza ficou 3 meses muito mal também. Isso. Até ele pegar o Vojvoda e tudo, e montar essa coisa. Então, eu estou... Aliás, eu já tinha dito no programa antes da confusão, né? Eu sou Vojvoda, Marcelo Paz, Evandro, os trabalhos feitos, tá? Eu acredito essas pessoas, assim, grandes instantes na evolução do futebol cearense. E aí, desculpe porque eu fujo diretamente do assunto, que o assunto é o jogo. Mas acaba que essas outras coisas acabam interferindo no jogo também. Interferem. Acabam, mas... E são pouco citadas, né? São pouco citadas. Por que são pouco citadas? Porque o Ceará e Fortaleza,
ele é o aspecto competitivo mesmo. Podia estar os dois no maior bagaço do mundo com salário atrasado, que ia ser jogo de disputa de campeonato. E casa cheia. Casa cheia. E aí eu fico jogando, eu fico soltando uns pombinhos assim, rapaz, para ver se corre tudo legal. Pois é, o Sérgio citou aí o trabalho do Marcelo Paes. E assim, a gente tem que também comentar um pouco sobre essa situação que ocorreu entre os clubes com a federação, né? Que o governo do Ceará determinou que deve existir um intervalo de 66 horas para ter outro jogo na Arena Castelão. E aí começou um pouco dessa confusão, né? Como é que ia ser, já que os dois jogos estavam marcados, um para o sábado e outro para o domingo. E aí, como é que vai ser? Vai adiar o jogo? Se adiar, alguém vai sair beneficiado, alguém vai sair prejudicado. Então, vai adiar o jogo? Alguém vai jogar no PV? Então, ficou esse embate. E o Marcelo Paes, acaba que ele faz certo em se pronunciar sobre o assunto. Porque o Marcelo Paes está defendendo a instituição do Fortaleza. Ele está defendendo porque é como o Vojvoda falou, eu preferia muito mais jogar no Castelão. Porque a gente sabe que no PV é um jogo mais difícil. E se a gente perde e a gente culpa o PV, é desculpa. Sendo que era um direito do Fortaleza jogar na Arena Castelão, né? Então, como foi tudo feito muito de última hora, acaba que passa essa impressão de que o Fortaleza está errado por criticar. Mas o Fortaleza só está defendendo a instituição. E a questão do né? Castelão não é nem com relação, isso é a visão que eu tenho, a qualidade do gramado, não. É porque, dada a distância da torcida, a maior parte da torcida que fica ali na parte superior, né, no tempo que eu era criança adolescente, a gente chamava de arquibancada ali, né, porque não tinha cadeira, era só no cimento mesmo. E o PV, por ser considerado um alçapão, como se dizia antigamente, o torcedor fica ali fuçando no cangote do jogador, e muitos deles, e principalmente dependendo da fase do clube, pode não suportar a pressão. E o que estava ruim pode piorar. Tem uma coisa que eu penso, né? E que eu até de alguma maneira estudei isso, né? Essa questão dos clubes de futebol não terem seus estádios. Isso é algo da maior importância. Ceará e Fortaleza não têm os seus estádios. Era perfeitamente possível se, através de suas histórias, eles tivessem construído aí estádio de capacidade para 30, 40 mil pessoas, até porque, entendeu? O Castelão não suporta um jogo sábado e um jogo domingo e outro jogo na quarta, não. A grama se acaba mesmo. Se acaba porque você não tem como dar manutenção a isso. Por que cada clube faz o seu estádio? Por que cada clube se organiza no sentido de oferecer ao sócio torcedor, além da presença nos jogos, uma vida de torcedor, uma identificação com o clube, ir lá ver a sala de troféus do clube, conhecer uma série de coisas. Isso é da maior importância. Nós não temos isso. O futebol cearense não tem isso. Se você pegar, veja quantos times de primeira divisão têm seu estádio. No Rio de Janeiro também acontece a mesma coisa. O Fluminense não tem seu estádio, o Flamengo não tem seu estádio. Quem tem o estádio é o Vasco. O Botafogo porque o prefeito deu. Deu, né? Exato. Né? E o Vasco porque os portugueses, entendeu? Que eles precisavam de um espaço para fazer esporte no Rio. Então se juntaram todos, os do atacado e do varejo, entendeu? Se juntaram e fundaram um clube, o Clube de Regata Vasco da Gama. Veja, por exemplo, Recife, aqui do lado, né? Você tem Sport, Santa Cruz e Náutico, os três têm seus estádios. Eles não jogam lá, no estádio que fizeram para a Copa, entendeu? Por quê? Por os motivos deles, preferem jogar nos seus estádios, tem a história do clube. O Sport, por exemplo, que tem uma estrutura mais organizada que os outros. Uma vez a gente estava com a equipe de futebol de salão da Unifor nos Jogos Escolares e jogávamos dentro do ginásio de futebol de salão do Sport. Mas futebol tudo.
ginásio para basquetebol, ginásio para futebol de salão, ginásio para voleibol, fazem remo naquele rio que tem seus problemas, entendeu? Mas então, os clubes daqui eles têm que despertar para isso também. Eles têm que ter seus estádios. Até porque, veja bem, nós 3 torcemos o Ceará, aí a gente vai para um jogo no Castelão. Aí daqui a pouco acontece uma confusão qualquer e tem um cara que a gente acha que o cara é covarde, pega uma tampa de cadeira e joga no cara. Entendeu? Se é no estádio do clube, você, rapaz, não faça isso, você está destruindo o nosso clube. Agora, o governo nego destrói, porque o governo é para ser de todo mundo e nego achava que não é de ninguém, né? Então, essa questão do estádio é uma questão muito que envolve, né? Os clubes só podem oferecer, porque tem que jogar no Castelão. Por que ele tem que jogar no Castelão? O PV tem um campo igual. Não faz sentido você fazer um jogo de 20 mil pessoas, 15 mil pessoas no Castelão. Não faz. Castelão você tem que ser reservado, até porque tem lá seu problema na grama, não pode jogar lá, não pode ter 3 jogos por semana. É muito jogo. Muito complicada a situação. E muita gente diz que o Marcelo Paes talvez não tenha falado muito, tem aquela questão que aí ia atiçar ainda mais a rivalidade, a questão de o Marcelo ser marido da vice-governadora, né? Que se o Fortaleza, no caso, tivesse sido autorizado a fazer o jogo contra o Ferroviário no Castelão, conseguiu porque é marido da vice-governadora. Mas não tem, a questão não é essa. É a questão, como o Sérgio falou, tem a questão do desgaste. E com relação ao clube não ter seu estádio de futebol, alguns defendem que é muito oneroso para o clube, mas eu acho que não, para Ceará e Fortaleza, tendo uma torcida que comparece, que apoia, eu acho que não seria nada demais Fortaleza ter o estádio próprio com capacidade de 25, 30 mil pessoas, o Ceará o estádio próprio com a mesma capacidade também, variando de 25 a 30 mil pessoas, daria perfeitamente para manter e suportar alguns jogos da própria Série A do Campeonato Brasileiro no campo próprio. Como a gente vê no Rio Grande do Sul, o Grêmio tem o estádio dele, o Internacional tem o dele, São Paulo, Corinthians tem, o São Paulo, o Palmeiras, né? Tem a Vila Belmiro lá em Santos, que eu não lembro qual a capacidade da Vila Belmiro, por exemplo, mas deve ser pouca coisa acima do PV. Pois é, isso aí a gente vai acompanhando, né? Porque depois dessa confusão toda, os times vão se enfrentar na Arena Castelão, né? Então não tem essa desculpa, não tem mais essa desculpa de não jogar na Arena Castelão, porque os dois vão jogar. Então vai ser um jogo que promete pegar fogo, tanto por essas questões externas, quanto pelo quanto o jogo representa para os times e também para os jogadores, tentando aliviar um pouco a cobrança, tentando começar com o pé direito a temporada, até porque o Campeonato Brasileiro está batendo na porta. A gente já está na metade de março, o campeonato começa no finalzinho, então os times querem começar bem e não tem forma melhor de começar uma temporada do que ganhando um campeonato estadual, né? E com relação ao Castelão, eu vi isso no ano passado, esse ano no começo da temporada, e com certeza virão teses a respeito do próximo campeonato de 2026, que o Castelão, regionalmente falando, né, aliás, no campeonato estadual, deveria ser utilizado apenas para os clássicos, né? Ceará-Fortaleza, Fortaleza-Ferroviário, Ceará e Ferroviário. E os jogos considerados de médio a pequenos, no Presidente Vargas ou, obviamente, em alguma cidade do interior que tem um clube na primeira divisão do estadual. Pois é. Queria agradecer mais uma vez a participação de vocês dois. Obrigado, Serginho. Pode fazer suas considerações finais. Eu tinha uma pauta maior aí, daí para a gente conversar, não? Pois é. A gente, antes de finalizar o programa, a gente queria falar um pouco sobre o falecimento do Júlio Salles, que era um grande comunicador
para a história tanto do futebol, mas do esporte em geral cearense. E a gente, em nome do Opinião, né, a gente queria mandar os nossos sentimentos, tanto para os familiares quanto para os admiradores do grande trabalho dele, né? E aí o Sérgio também queria falar umas palavras. Sim, porque eu fui um grande amigo. Eu cheguei aqui no dia 24 de outubro de 1971. Estreiei no estádio Presidente Vargas um jogo contra o Botafogo da Paraíba. Se não me engano, foi contra o Botafogo da Paraíba. E o Fortaleza tinha vendido o Joãozinho para o Ceará. E o Joãozinho era um grande meia esquerda, o Fernando deve ter conhecido ele tudo. E aí eu joguei e me saí muito bem. Eu sabia jogar alguma bola em profundidade. Tinha um menino na ponta esquerda, qualquer chute que você dava para frente era passe em profundidade para ele. Chegava na frente do cara. E ele começou a me chamar de monstro sagrado do Parque dos Campeonatos. Eu conversei com ele uns 5 dias antes de eu viajar para o Rio, né? Falei, Júlio, rapaz, você vai se operar? Eu não sabia. Ele falou, vou, mas estou cheio de confiança, tá, não sei o quê. E aí, quando eu soube, ele já tinha operado, já tinha estado em casa e tinha voltado para o hospital. E no hospital, aí, ele passou 5, 6 dias, teve um problema, se eu não me engano, de uma pneumonia aguda, grave, e faleceu. Uma pena, o Júlio Salles era uma figura admirável. Tivemos a oportunidade também, quando estávamos orientando a equipe da Unifor a fazer filmes sobre locutores esportivos, fizemos uma matéria com o Júlio Salles, matéria sensacional, e eu tenho isso gravado lá em casa. Que vá em paz, e lamentável que a gente, no espaço de 7, 8 meses, perca 2 pessoas no esporte, como o Sebastião Belmino e o Júlio Salles. Pois é, e eu tive o prazer, né, de trabalhar com o Júlio Salles em 1987, no então timão da Rádio Irapuru, né? Era Júlio, Vila Marques, Chico Rocha, Hamilton Melo, que também já nos deixou, o Mauro César Ochoa, que era o plantonista, nos deixou. E é uma pena para o futebol, uma pena para a crônica esportiva, a partida do Júlio, né? Esse rapaz que nasceu no Pará e que chegou ao Ceará há 63 anos. O Júlio é mais cearense do que eu. Ele chegou no mesmo ano que eu nasci, mas ele chegou um pouco antes, que eu nasci em novembro de 62, o Júlio chegou um pouco antes. E foi com o Júlio que eu aprendi uma coisa que ele sempre dizia para mim: Mago velho, não more perto do local de trabalho. Porque ele falou que logo quando chegou aqui, exatamente na década de 60, a Rádio Irapuru era na Quintino Bocaiúva, pertinho do centro ali, no limite do centro com o Benfica, e ele morava de frente para a rádio. Ou seja, quando alguém faltava, ele disse que da janela mesmo da rádio já gritavam pelo Júlio: Júlio, te arruma porque o fulano faltou e tu vai fazer o programa. Aí ele disse que a primeira oportunidade que teve foi morar longe. Eu gosto as brincadeiras que a gente tinha no estúdio durante os programas esportivos, os bombardeios, né? Que quem trabalhou com o Júlio sabe o que eu quero dizer com os bombardeios. E mandar assim um abraço de muita força para o Mário Salles, né? O Júlio Filho e a Regina, né? Os 3 filhos do Júlio, com quem que eu conheci, com quem eu tive contatos, hoje em dia mais com o Mário, até pelas redes sociais. Eu sei que é um momento difícil, mas que Deus conforte o coração de vocês. E Júlio, siga na luz. Pois é sempre bom a gente lembrar esses momentos, tanto que o Serginho falou quanto que o Fernando falou, de lembrar os bons momentos, né? E o nosso trabalho é esse, de nunca deixar que figuras como essa deixem de ser representadas, deixem de ser lembradas. Então a gente finaliza esse Opinião FC fazendo essa homenagem para o Júlio Salles. E eu queria agradecer a sua presença, que assistiu até aqui. Deixe seu comentário, comente no nosso vídeo, deixe seu gostei, acompanhe a Opinião em todas as redes sociais e eu espero você na próxima terça-feira.